Olá, jovem mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Para quem é novo e ainda não é inscrito no canal, eu me chamo Manuel Ren. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e todas as notificações para que o YouTube possa trazer sempre esse tipo de conteúdo que pode mudar a sua vida. Do sertão ao infinito, minha jornada com a ressonância harmônica. Eu nasci longe dos grandes centros. Nasci no sertão onde o silêncio é seco, o tempo caminha devagar e a vida parece desenhada em poeira e resistência. Ali aprendi a sobreviver, mas no fundo eu sempre senti que existia algo maior. Algo que não podia ser explicado, somente sentido. Uma saudade estranha de algo que nunca tinha vivido, um chamado. Pode ter sido memórias de vidas anteriores, nessa mesma busca em que, desde muito jovem, comecei a trilhar. E sempre buscando o crescimento. E foi esse chamado que me levou a buscar. Busquei em livros, vídeos, filosofias, até que um dia, quase por acaso, e na verdade era o todo me guiando, eu encontrei a ressonância harmônica. Encontrei o Hélio Couto, Caminho das Palestras, e a princípio não entendia nada que ele falava. Parecia linguagem de grego. Tudo que ele falava não fazia sentido. Achava ele um extraterrestre. Não conseguia acompanhar o raciocínio dele. Até que então me inscrevi no canal, comecei a estudar Caminho das Palestras e, incrivelmente, me abriu a consciência para as infinitas possibilidades. O colapso da função de ondas, do tanto que ele fala, aonde o observador muda a realidade através da sua atenção, do foco em alguma coisa. E logo mais que fiz o Caminho das Palestras 1, o 3, e na sequência escutei o audiobook Mentes Informadas. Praticamente o Mentes Informadas, ele ensina no seu Caminho das Palestras. É praticamente a mesma coisa. Fiz o pedido da minha RH e realmente mudou. Algo dentro de mim vibrou, eu sabia que aquilo era diferente. E sem entender muito, eu mergulhei. Gente, com a chegada da minha RH, foi muito bem celebrada, mas as minhas crenças, logo de cara, bloquearam muitas coisas. Tive muitas catarses. No começo, eu me senti uma águia que queria voar, que não tinha medo de nada, que mesmo trabalhando, se me mandasse embora, eu não me importaria, porque eu com certeza conseguiria arrumar outra coisa, mas depois aconteceu o seguinte, parece que eu puxei o freio de mão e travou. E aí vieram as catástrofes, que são as mudanças. Meu, mas como houve catarse?
síndrome do pânico. Nossa, foram tantas. Ansiedade, revolta, foi sentimentos assim que já tinha experienciado há muitos anos atrás, mas não de tal maneira. Vieram com mais agressividade. E foi muito dolorido. E como sou casado, né? O que acontece é que o Hélio recomenda que a pessoa que é casada ou que seja compromissada, o parceiro ou a parceira, acompanhe no mesmo estudo, porque senão começa a ficar desalinhado. Um está numa sintonia e o outro está abaixo. Então, tem que equilibrar. Quando os dois estão na mesma vibração, tudo caminha junto. Mas se ficar somente em um, pode ser que haja um rompimento. Comigo não houve rompimento, mas aconteceu muitos atritos devido a essa nova personalidade e consciência. Que eu pedi a consciência de Cristo. Só que assim, a iluminação, o estado de Buda ou de Cristo, o que acontece? Você vai enfrentar muitas catarses, para conseguir esse estado. Porque você vai bater nas suas crenças, nos seus paradigmas. E aí começa o jogo de ping-pong. Você pediu iluminação espiritual. Só que aí você está cheio de, de coisas, de energias baixas. Enquanto você não limpar tudo isso, você não vai ter a sua tão sonhada elevação espiritual, a sua liberdade. Aconteceu isso. As catarses vieram sem dó nem piedade, com muita coisa. As informações foram entrando ao mesmo tempo. De fato, mudei muito a minha percepção. Abriu muito a minha visão quanto às possibilidades. Abre um leque assim de conhecimento que você pega as coisas com mais facilidade. E veio aumento de salário. E aí o ambiente de trabalho começou a ficar uma coisa. Tinha horas que eram terríveis e outras horas eram boas para trabalhar. Ou seja, é igual o que o Hélio fala. Cada pensamento que você tem está sendo milhares de vezes potencializado. Então, quando você pensa numa discussão, já acontece de imediato. Quando você pensa que alguma coisa que você vai fazer não vai dar certo, você deseja uma ordem. E aí você vai só dando os comandos, consciente ou não. Então, às vezes você está resmungando de uma coisa e aí já vem outra, mais outra, atraindo muitas e muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. Aí você para e fala assim, opa, espera aí, estou andando num caminho na contramão, então deixa eu caminhar um pouquinho mais no trilho aqui, na mão correta, né? No fluxo do todo. E aí você consegue a paz. O dia que você está em paz, tudo conspira a seu favor. E eu acho muito interessante, é uma pena que o Hélio não fala na ressonância harmônica que, juntamente com ela, seria muito útil o uso do Ho'oponopono. Mas ele não
não sei por quê, qual motivo, que o levou a não colocar o Ho'oponopono como sendo uma ferramenta também de cura interior, já que a RH te dá infinitas possibilidades de consciência. Comecei a ter aumento de salário, e aí foi muito interessante. Um amigo que fazia RH, já tinha feito, o Eduardo, só depois de muito tempo eu vim descobrir que ele é ressonante. Aí eu comentei com ele, nossa, mas você nem falou sobre a RH comigo. Aí ele repetiu novamente um trecho que o Hélio fala. O professor só chega quando o aluno está pronto, e não o contrário. Como é que eu ia falar se você não ia dar atenção? Eu falei, você tem razão. E aí, passei os primeiros 3 meses com a minha primeira RH, dias de glórias e dias de luta. E assim, eu tive os primeiros 3 meses, muita coisa boa. E o processo de limpeza, que ele chama de somatização, né, que eu esqueci de falar, as catarses são nada mais, nada menos que somatização. Ao longo de sua vida, você vai gerando emoções em seus corpos sutis e são necessárias limpezas. E se você não fizer limpezas, querendo ou não, haverá algum tipo de enfermidade, de infortúnio na tua vida. Aí eu comecei a fazer as limpezas, e tem dias que é uma maravilha, e outros dias que são de pura catarse. É importante que você faça diariamente. Aí chega a sua RH, sua ressonância harmônica, você põe para tocar, volume zero, como ele fala, ele recomenda, e vai fazer suas coisas. Faço meu Ho'oponopono, tomo meu café, depois vou praticar para as minhas práticas diárias, depois vou trabalhar, e é importante você se atentar até no estilo de música que você escuta, porque tudo é energia, vibração e frequência. A energia é uma energia, a música, perdão, é uma energia e uma frequência ao mesmo tempo, uma onda, uma partícula. Se você escuta músicas de baixo valor, músicas que só depreciam as pessoas, músicas que jogam você para baixo, que faz com que você baixe seu estado vibratório, você automaticamente está jogando a sua energia lá no tornozelo. Você precisa mudar o que você escuta, com quem você convive, dependendo se for um ambiente muito tóxico, saia dele também. Naturalmente, quando você fizer a sua RH, o seu pedido, automaticamente essas pessoas não mais se sintonizarão com você. Naturalmente, elas vão se sentir repelidas por você, como se houvesse uma barreira que impedisse o contato. E aí, nesse momento, você será distanciado dela. Fiz o pedido da minha segunda ressonância. E a segunda ressonância, fiz vários pedidos sobre espiritualidade, prosperidade, sobre... Eu enfrentava muitas dívidas e através da ressonância, através do que o Hélio ensina, através de todo o material que ele nos permite, eu fui utilizando e fui conseguindo fazer
as coisas acontecerem. Tinha muitas dívidas, quitei todas elas. E juntamente com o Ho'oponopono, você consegue obter descontos incríveis. Dívidas que às vezes são de valores elevados se tornam de pequeno valor, que você pode facilitar o pagamento, a entrada, ou quitar simplesmente no Pix. É importante que você pratique todos os dias suas limpezas interiores. Hélio Couto mudou minha vida porque ele me abriu a mente sobre a espiritualidade, coisas que não se encontra por aí. A maioria das igrejas ensinam que quando morre, acaba. E ele ensina que a vida não morre. O que muda de estado é apenas o seu corpo físico. Seu corpo físico desaparece, e aí o teu ser, como energia, vai para uma outra frequência. Só terão acesso quem estiver na mesma frequência. E isso daí bateu de frente com os meus paradigmas. A princípio, relutei muito, mas como já tinha um conhecimento muito bom sobre isso na Seitunoye, não foi muito difícil de aceitar. Mas, mesmo assim, ainda tive catarses. Ele fala que se você não impedir que a ressonância entre pelos microtúbulos e que faça as limpezas desde o primeiro instante, você caminhará, na verdade, será como se estivesse voando e não andando. E você apenas vai deixar fluir. Deixando fluir, tudo que é seu por direito divino, o todo, como ele chama Deus, com certeza vai fazer com que você chegue aonde você quer. As coisas serão direcionadas para você como se você já fosse um imã para aquela determinada coisa, porque você já é aquilo que você imagina. Mas, devido às suas frequências e o estado de somatização, devido às inúmeras vidas e os inúmeros acontecimentos, tudo é energia, vibração e frequência, você ainda não conseguiu. Foi libertador demais. Todo esse conhecimento que ele nos passa. E, assim, comecei a enxergar outras possibilidades profissionais. Eu queria também pedir que eu montasse um canal no YouTube e que eu divulgasse também, não só sobre a RH, mas o estado de consciência em si, que falasse sobre elevação espiritual. Aí novamente apareceu o Eduardo e novamente me injetou ânimo e persistência para isso. Ainda estou no início, os vídeos ainda são um tanto quanto amadores, né? Mas estamos evoluindo dia após dia. Estou começando agora a me soltar mais nos vídeos do que anteriormente. E nisso também foi influência da ressonância. Ou seja, bem ou mal,
a ressonância dá resultados. Ela vai potencializar tudo aquilo que entrar no seu campo energético. Tome cuidado com aquilo que você pede. Não adianta você pedir muitas coisas ao mesmo tempo, seja arquétipo, seja consciências, porque quanto mais você pedir, mais vai virar conflito, porque é muita informação entrando no seu campo de uma vez só, e aí, devido a você não usar essas consciências, você vai gerar mais somatização, e isso não é interessante. O interessante mesmo é você pedir as coisas no caso, aquilo que você mais deseja, seja uma consciência espiritual, um estado de Buda, de Cristo, a mente crística, sabe? Ou alguma personalidade que você tem uma boa afinidade. Mas quando você pede muita coisa e entrar no seu campo, vai gerar muito atrito. E isso eu não recomendo, porque as catarses, devido ao não uso daquela coisa, vai gerar mais conflito. E isso não é bom. Os relacionamentos estremeceram, emoções enterradas vieram à tona. Eu me senti confuso, ao mesmo tempo fraco e ao mesmo tempo vivo. Era a catarse, a limpeza. O todo me dizendo que estava no caminho certo. Você começa a ficar mais intuitivo, suas coisas realmente começam a acontecer. Pensou, criou. Pensou, criou. Mas não é o pensamento em si que vai criar nada. É aquilo que vai em consequência do seu pensamento. Ou seja, a emoção que você gerar vai fazer com que você atraia aquilo que você está focando. Colapso da função de onda. O observador cria a sua própria realidade através daquilo que ele está conectando. E não foi diferente. Muitos atritos na área do trabalho, tinha hora que me dava inquietações, porque eu falei, nossa, eu tenho uma grandiosidade tão grande em mim, mas não estou usando nada disso. Entropia psíquica é o ato de não fazer nada. E isso daí atrapalha no processo. E o todo estava me dizendo, antes de eu te dar o novo, eu preciso que você solte o velho. Interessante isso, né? Antes que eu te dar o novo, eu preciso que você solte o velho. Aí que entra a grande chave. Como é que você quer mudar se você, quando vem as catarses, você se amarra uma corrente nela para não deixar que ela se vá? Não adianta. E com isso foi então que eu entendi uma das maiores coisas. Onde se mantém a observação, se mantém a criação. Eu estava recriando o meu passado porque eu continuava olhando para ele com medo. Então eu decidi observar o futuro com fé. Vou tornar aquilo que eu quero viver em realidade. Estou começando. Estou começando. E não é fácil. Porque a mudança de paradigma, a mudança de crença no seu sistema de crença é complicado. Mas você vai colocando pouco a pouco reprogramações mentais, mentalizações em frente ao espelho, Ho'oponopono, e
Sentimentos bons e o amor tudo cura, como dizia Luiz Rey. Você só pode atrair coisa boa, né? E é isso que eu estou fazendo. Ah, com o tempo, fui me reencontrando com uma nova versão de mim mesmo e a que sempre estava lá, essa personalidade, essa coisa, mas que estava debaixo de tanta coisa, de tanta somatização, que era difícil, tantas camadas de dores, de dúvida, de condicionamento. Hoje eu olho para minha história e percebo, o sertão não foi o fim do mundo, foi o começo do universo. E se você está passando por esse processo, aguente, persista, mas não lute contra isso, porque o ato de lutar vai te tornar prisioneiro dessas emoções e catarses. Você precisa limpar constantemente. Limpe o seu subconsciente, é como se fosse um jardim. Conforme você vai jogando sementes, terá que brotar, nascer, crescer e se reproduzir. Não jogue no seu inconsciente coisas ruins, porque senão mais do mesmo acontecerá. Respira, permanece, não desista de você, porque a ressonância não transforma a sua vida, não transforma apenas a sua vida, ela revela quem realmente você é. E sabe quem você é? Você é o todo. É isso que você é, sabe? Então, se você já é o todo e é isso que você é o todo, se lembrando de si mesmo. Se você se identificou com essa história, compartilhe aqui nos comentários o que a ressonância está fazendo por você. Deixe o seu like, ative o sininho e todas as notificações, porque esse tipo de conteúdo pode mudar a sua vida. Muito obrigado, jovem mestre, jovem mestra. Até o próximo vídeo. Muita paz, saúde, sucesso e alegria. A paz do todo me basta. Esse foi o meu relato, espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, me mande aqui nos comentários, que eu terei o imenso prazer em respondê-los. Muito obrigado. Fica com Deus.